Bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Van, quem viveu a década de 80 e a década de 90. Aqui no Brasil, com a TV aberta, como era a maioria das pessoas, era muito difícil ter acesso à TV a cabo, né? TV privada, TV paga. Mas na TV aberta, quem viveu ali os anos 80 não passou incógnito pela era das novelas, né? Nós tivemos novelas na Rede Globo, no SBT, na Manchete, e as décadas de 80, 90 foram algumas das melhores novelas já criadas, produzidas, interpretadas, dirigidas na história da TV aberta brasileira. E nós, a maioria de nós não passou incógnito, né, por esta era. Eu, particularmente, gostei muito de algumas novelas, né, acompanhei em muitos, né, não curti tanto, mas eu, por exemplo, assisti Tieta lá em 89 e 90, Vale Tudo em 88, eu revi, na verdade, agora no ano 2020, ali na era pandêmica, né, eu reassisti esta novela, e entre outras, né, entre 88 e 90 nós tivemos, olha o combo, nós tivemos Vale Tudo, o Det Reutemann, nós tivemos Salvador da Pátria, lá o grande Sassá Mutema. Depois nós tivemos Tieta, a grande Tieta, tem aqui os DVDs, já vou mostrar com mais calma. E depois, na sequência ainda, Rainha da Sucata, né, todas as novelas marcantes. E depois, na década de 90, mais lá uma grande leva, né? Nós tivemos na Manchete Pantanal, que foi feito o remake. Nós vamos falar hoje sobre a crise. Atenção, hein? Grave, grave! Crise dos remakes. Crise de criatividade na novela, na telenovela nacional. Depois nós tivemos no SBT, eu gostava dos dramas, né? Os dramalhões mexicanos do SBT, né? Maria del Bairro, Maria lá do bairro, eu sou a grande Thalia. Já falei aqui de Carrossel, que era uma telenovela infantil que marcou muito, né? Inclusive teve remakes, né? Falando dos remakes, nós tivemos o remake do Carrossel, né? Uma remake nacional e de bastante sucesso. Não foi tão comentado, mas acho que entre o público infantil ali da época fez um certo sucesso, né? Chiquititas, as novelas infantis. Mas hoje vamos falar de duas novelas que estão no ar ao mesmo tempo. Uma é a novela original e outra é um remake. Será que está dando certo? Está funcionando? Vamos conversar hoje sobre Tieta do Agreste e a crise na criatividade nos remakes das novelas. A Globo teve um remake de grande sucesso ali com Pantanal, né? Foi um remake que funcionou muito bem, teve uma ótima audiência, foi comentado, o público acompanhou, teve engajamento, os atores mandaram muito bem, o cenário da novela era lindíssimo, gravado lá no Pantanal, né? Como foi? Nós tivemos a novela original lá na Manchete, em 1990, também fez muito sucesso, né? Com a Juma, a mulher que se transformava lá numa pantera, numa tigresa. Nós tivemos aí esse remake de muito sucesso. Depois a Globo tentou engajar aí o sucesso desse remake com Renascer, né, que foi um outro remake de uma novela de 93, com Antônio Fagundes, também fez bastante sucesso na época. Mas o remake, a primeira fase eu achei que foi muito bem, né, a fase que conta a origem lá das fazendas do Coronel, do Cacau, e depois a segunda fase é a própria novela foi caindo, né, da audiência, não fez o sucesso que era esperado. E agora nós temos o remake de Vale Tudo. Vale Tudo foi uma novela de 88, eu tenho até a trilha sonora aqui. Como eu disse, eu gostava muito. Essas músicas dessas novelas, eu já fiz um vídeo falando sobre as trilhas sonoras. Aqui tem a trilha internacional de Vale Tudo em vinil. Então tem George Michael, Rod Stewart, Tracy Chapman, todas as músicas assim. Aqui o casal, né, Lydia Blonde e o Gabs Mendes ali, que casaram, né, depois dessas novelas e estão casados aí até hoje.
foram muito bem. Essa novela fez muito sucesso. Era uma novela que falava sobre corrupção, né? Aqui no Brasil, um retrato ali no Brasil no final dos anos 80, né? Onde estava explodindo corrupção na política, né? No meio empresário. E essa novela retratava ali, né? Um pouco dessa dualidade, né? Valia a pena você ser honesto no Brasil? Essa era a questão aqui que o Gilberto Braga, que escreveu essa novela, quis discutir, né? Valia a pena ser honesto no Brasil, enquanto cada um estava tentando ali tirar vantagem e garantir o seu, né? Então foi uma novela de grande audiência, né? Aqui a protagonista ali, né? E a filha dela, Fátima, mas era um retrato do Brasil que até hoje, poderia passar até hoje. É esse ponto que eu quero chegar. Beatriz Segal, como a grande Odete Roitman, fez declarações polêmicas na época, né? Foi uma novela que foi bem assim, comentada, né? Discutida na época, porque ela falava coisas sem papas na língua, né? Falava discursos ali bem elitistas, para dizer o mínimo, né? Entre outros crimes. Era uma visão que se tinha ali, a elite do Brasil tinha aquela síndrome de vira-lata, né? Onde tudo que era de fora do Brasil era melhor, né? Da Europa, dos Estados Unidos. A gente que cresceu, né? Com aquela imagem dos Estados Unidos que nós tínhamos lá dos anos 80, dos filmes, principalmente, né? Do cinema americano, onde os Estados Unidos eram um país, né? Um utópico, uma visão que nós tínhamos lá, né? Então aqui também existia essa questão. Foi uma novela de altíssima audiência na época, né? Quem matou Odete Roitman e a Beatriz Segal, né? Regina Duarte, que era a grande protagonista, a grande mocinha ali, né? A namoradinha do Brasil na época. Regina Duarte ali protagonizou primeiro Vale Tudo, depois em 90 ela voltou com Rainha da Sucata, também fez um sucesso gigante. Depois ela trabalhou nas novelas do Manuel Carlos, né? Também. Mas aqui era o pico, assim, da audiência. Quem viveu essa época sabe o que era a audiência, a importância que tinha ali na TV aberta da Globo, no caso ali do Jornal Nacional, da novela das 8. Eram de cada 10 TVs no Brasil, né? 8 estavam ligadas na Globo. E outras 2 ou 3 estavam ligadas lá na Band, nos esportes, ou em outro canal, né? No SBT. Mas aqui era, nesse horário nobre, era das novelas, né? Mesmo quem não gostava tanto de assistir, as famílias geralmente acompanhavam, porque geralmente, né, nessa época era um costume de ter 2 TVs no máximo na casa, então uma TV na sala, e nesse horário era o horário do telejornal, que os pais assistiam, né? O telejornal e depois a novela. Depois vinham os filmes também, né? Então aqui é um resumo dessa novela, mas que poderia, na minha opinião, não vou fazer comparações, porque não estou acompanhando esse remake agora, né? Está passando, assisti o começo, né? Tem lá o Cauã Raymond, acabou gerando aí todo um bafafá aí, né? Umas fofocas de bastidores, mas eu confesso que não estou assistindo, assisti o começo, assisti a primeira semana para ver como ia ser. Confesso que não gostei muito, porque não é uma novela com café da manhã. Na minha opinião, essa novela é novela geração TikTok. Já vou explicar isso um pouco melhor, né? O que é novela com café da manhã, o que é novela TikTok aí, na minha opinião. Então vale tudo. Parece que não está tão bem aí da audiência, mas é curioso que esteja passando ao mesmo tempo que a outra novela que fez muito sucesso no final dos anos 80, Tieta. Né? Essa está passando a novela original às 5 horas da tarde. Estou acompanhando, está na reta final aí. Estamos nas últimas semanas aí desta novela. Esse aqui é a grande Beth Faria como a Tieta, né, Maria Antônia. E aqui a Joana Fon como aqui a grande Perpétua. As duas irmãs que são aí, né, a protagonista e a vilã desta novela, na minha opinião, fantástica, e do Agnaldo Silva também, que ajudou a escrever Vale Tudo. Então, como eu disse, depois do Salvador da Pátria, nós tivemos então aqui Tieta, que foi uma novela também de audiência absurda. Isso aqui é a época, quem viveu sabe, a época que as novelas duravam quase um ano, né, quando fazia sucesso. Então, essa aqui é uma edição lá da Globo,
dos DVDs com já uma versão resumida, né? Porque eram novelas muito longas. Aqui temos a grande ali, os grandes atores aqui dessa novela. A Carmuzina, aqui o Timóteo e a Elisa. Aqui é o Amintas e o Osnar, né, os personagens da novela. Aqui também outro antagonista ali, o Arthurzinho. Aqui as Beatas, né, Amorzinho e Sinira. Grande elenco, né, aqui o Coronel. Isso é uma novela corajosa que na época deu muita polêmica com o Coronel da Tapitanga. Ele tinha as rolinhas, né, quem vai lembrar, um harém de meninas todas aparentemente menores de idade, né, que ele literalmente comprava das famílias lá do Agreste, sem dinheiro, sem comida, famílias passando situação mesmo de necessidade, passando fome, que acabavam vendendo suas filhas para o Coronel da Tapitanga, que ele chamava de rolinhas, né, que eram meninas menores lá, que eram um harém privado. Hoje isso seria, na época já era, obviamente, uma coisa absurda, mas que infelizmente acontecia, né, os coronéis do sertão, do Agreste, com muito poder, muito dinheiro. E hoje, claro, isso seria ainda criminoso, né? Mas é uma novela excelente, um elenco excelente, um cenário maravilhoso. Eu já fiz vídeo aqui falando dessa novela, já fiz 2 vídeos, aliás, né? Pra quem quiser assistir depois. Tem um vídeo específico de Vale Tudo, onde eu chamo de whisky e cigarro no café da manhã. E tem um da Tieta, que também eu falei do livro, que é um dos meus livros favoritos aí. Jorge Amado, para mim, um dos grandes escritores da história do Brasil. Sem dúvida, um dos meus autores favoritos da vida. Esse livro, Tieta, é um dos meus livros favoritos da vida. Ele escreveu na década de 60. Depois, na novela, foi atualizada. A história se passa na novela nos anos 80, né? Mas aqui já está tudo lá. Então, a novela ela é excelente em criação de personagens, em diálogos, nas situações, porque é baseado neste livro incrível aqui, maravilhoso. Isso aqui é o Brasil. Quer saber o que é o Brasil real? É isso aqui, né? Discussões que tiveram muita polêmica na época, né? O falso moralismo, uma religiosidade, né, ali questionável, inclusive na novela isso é representado lá com pastores que estavam um pouco entusiasmados em arrecadar dinheiro para a sua igreja, que estava crescendo no Brasil naquela época, né? E tudo, né, o relacionamento da Tieta com o sobrinho, né, o Ricardo, o Coronel com suas rolinhas. Nós tivemos o primeiro trisal da televisão, acho, lá também com o comandante Dário, a Laura e a Silvana. Personagens marcantes, claro, a própria Perpétua da Joana Fon, até hoje é mencionada como um dos grandes personagens, uma das grandes vilãs da história da TV brasileira. E aqui nós temos tudo isso, então, essa situação do Brasil lá no Agreste, cidades pequenas, essa religiosidade, né, as beatas, como nós tínhamos lá, esse falso moralismo, falso purismo, né, um discurso purista, moralista, enquanto na vida real, dentro do armário, as pessoas, né, estavam fazendo. Isso é muito bem retratado aqui, né? Você tem o Armando Bogos lá, que fazia a Teuda e Manteuda, onde ele tinha lá uma amante, né? O Modesto Pires, né? Ele tinha uma amante que ele trouxe de Salvador, morava lá na praia de Mangue Seco, que era sustentada por ele numa casinha lá numa praia deserta, onde ele ia visitar ela, né? Mas era ele que mantinha ela financeiramente e trouxe ela para lá. Era Teuda e Manteuda, né? Então, assim, já na vida privada era uma coisa, o discurso moralista, social era outro, né? Isso aqui é um retrato maravilhoso. E eu fico muito feliz que a Globo não tenha feito um remake dessa novela. Porque essa original aqui, do jeito que foi, se fosse refeita hoje, muita coisa talvez fosse ser aí adaptada, atualizada, muita coisa, não diria censurada, mas, né, fosse adaptada para algumas situações atuais. E aqui tem que ter coragem para apresentar as coisas. Esse livro tem coragem, ele apresenta. Isso aqui ele é o âmago do Brasil, né? Assim como Vale Tudo teve coragem na época também
mostrar a perversidade de uma certa elite ali com Odete Roitman, né, dos ricos que não estavam literalmente, né, vivendo ali, explorando até a última gota de sangue de uma base, né, ali que estava na base da pirâmide brasileira. Aqui nós temos um retrato de uma outra parte do país, né, da criação aqui da Bahia, lá no Agreste, especificamente. E essas novelas, elas tinham o café da manhã, né, como eu disse no começo. O café da manhã, eu brinco que é uma forma como as novelas apresentavam cenas de diálogo sem pressa, né? As novelas faziam muito sucesso, tinham capítulos longos nesse horário nobre, tinha muita audiência, né? Muitos patrocinadores, né? Durante os comerciais. E as novelas não se poupavam, então tinham cenas de 5 minutos do café da manhã, por exemplo. Né? Tomando café da manhã, conversando, discutindo as situações da novela, recapitulando algumas situações da novela, questionando outras, apresentando, né, personagens, sem cortes, diálogos ali de 3, 4, 5 minutos, conversa sem pressa, né, apresentando os personagens da forma que teria que ser, como seria mais próximo da nossa vida, né? Eu particularmente adoro café da manhã, sentar na mesa ali com familiares e tomar um café com calma, conversar, assim como o almoço, né? Esse horário da mesa é um horário que eu não gosto nem de ficar com o celular, né? Que é um horário para ficar ali com as pessoas, conversar, né? Discutir as coisas e ter um contato ali com os mais próximos, né? E hoje, esse remake de Vale Tudo, na minha opinião, eu tenho também a trilha sonora aqui da Tieta em vinil, ó. Vou mostrar aqui Isadora Ribeiro rapidinho, ó. Né, o YouTube aí pode não gostar muito. Essa era a abertura da novela, que inclusive esse horário que passa agora das 5 está um pouco censurado, né? Mas aí é compreensível por causa do horário, né? Antes passava aquele horário das 9 horas da noite. Então, esse Vale Tudo é uma novela TikToker, né? É para essa geração TikTok. Cenas rápidas, cortes rápidos, né? Cenas com muitos cortes, mais agilidade. Uma outra linguagem, né? Mais, pode-se dizer, mais dinâmica para quem está acostumado aí com vídeos curtos, muitos cortes, né? Cenas, não consegue concentrar, não consegue prestar atenção em um diálogo de 2 minutos. Não consegue ouvir uma conversa de 2 minutos, né? Então, isso para mim para nossa geração, eu particularmente gosto de filmes dos anos 70, 80, 90, onde você tem as cenas de diálogos, o personagem está lá escovando o dente, né, tomando um banho, fazendo as coisas sem pressa, onde você consegue, mas aí você tem que ter um pouquinho de paciência, prestar atenção, que é uma coisa que hoje, né, nesses vídeos aí de 1 minuto, ninguém tem mais, né, é um atrás do outro, já mudou o assunto, já mudou a apresentação, já cansou. Então, um diálogo de 2 minutos as pessoas não escutam mais. Então, esse remake aí de Vale Tudo, eu acho que tem essa questão também, além de que muitas coisas foram aparentemente adaptadas de uma forma mais suavizada do que na novela original. E nós temos uma falta aí, né, uma crise, eu acho, dificuldade para encontrar novos autores, né, para novas novelas. Novelas tão marcantes como nós tínhamos lá atrás, né? Não só os autores, vamos ser também justos, porque as novelas também agora é um orçamento muito menor que as novelas têm hoje para produção, para direção, para elenco, né? Não é mais aquela potência como era até os anos 90, onde as novelas geravam muito dinheiro e também se investia muito, né? Hoje o investimento nas novelas é muito menor, né? Tanto em produção quanto em elenco. Você vê que cenários são muito mais simples e menos cenários do que nós tínhamos antes, né? Os atores também já são contratados de uma forma diferente. Então não é o mesmo nível de investimento que nós tínhamos lá atrás, né? Mas as últimas novelas ali, que eu acho que foram mais marcantes, foram até o começo dos anos 2000, na minha opinião. Então hoje as novelas continuam tendo audiência, né? A Tieta às 5 horas ali no Vale a Pena Ver de Novo está tendo uma boa audiência. E Vale Tudo, as pessoas aparentemente estão discutindo, alguns estão gostando, outros não. Como eu disse, eu não vou fazer esse comparativo entre a novela original e essa, porque não estou acompanhando essa nova versão.
Pantanal, um remake que deu certo, sim, né? Foi bem escrito, bem gravado, teve um bom investimento. Mas acho que foi uma exceção, né? Os outros remakes aparentemente não estão funcionando. Então estamos aí numa grave crise de produção das novelas, né? Que se você acompanhar, você era noveleiro, você era noveleira, você ainda acompanha novelas, deixei suas opiniões. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Beijo no coração de todos. Até a próxima. Tchau. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia, uma nova vida. Logo estaremos juntos novamente.